Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando a nossa 10ª aula e com ela a gente vai cumprir uma etapa de, digamos assim, encerrar os principais conhecimentos de matemática financeira. Embora esse conteúdo de hoje já seja uma aplicação da matemática financeira em algumas situações e soluções de cálculo ou tomar decisão que envolve a aplicação dos conhecimentos anteriores. Nós não temos assim uma formulação de novos conceitos, um novo fluxo de capital. É só apenas uma diferenciação em que se introduz alguns critérios nesse pacto de contrato que se forma entre duas partes, em que um cede o capital, o outro aplica, um recebe, o outro paga. Enfim, sistema de amortização é um conhecimento importante no dia a dia profissional de qualquer situação e particularmente do engenheiro de produção também, mas também nos atende em demandas pessoais. Por exemplo, se você quer financiar um imóvel, né, com certeza um imóvel é uma transação de longo prazo. E essa é uma das características dos sistemas de amortização. Regular direitos e deveres entre as partes num ambiente de tomar decisão de longo prazo. E existem algumas características que nós vamos ver ao longo da aula de hoje. Então, nós estamos avançando no conhecimento do nosso conteúdo programático. Então, estamos na última fase de matemática financeira e na nossa próxima aula a gente já vai passar para o item 2, que se caracteriza por conhecimentos de matemática financeiros aplicados em engenharia e em tomada de decisão digamos assim, de aspectos de contrato que envolve avaliação de alternativas de investimento. Então, muito bem, vamos aos primeiros conceitos de sistema de amortização. Então, é característica dos sistemas de amortização, basicamente, ocorrerem em operações de empréstimo e financiamentos de longo prazo, como eu destaquei há pouco, né? Então, isso normalmente envolve um contrato por tempo mais longo e ele vai estar alinhado, com certeza, com uma série de pagamentos ou recebimentos. Então, aquelas características de série uniforme que nós vimos anteriormente serão muito importantes para que a gente realmente faça uma análise por uma das formas de sistema de amortização que eu tenho como opção no nosso ambiente de conceitual e de aplicação. Então, uma característica dos sistemas de amortização é a utilização exclusiva do critério de juros compostos. Então, nós não vamos encontrar nada que se referencia a sistema de amortização com capitalização simples, né? Tem uma única característica de um sistema de amortização que a gente vai ver uma situação daqui a pouco ao longo da aula. Então, essa característica vai sempre ter que ser preservada, porque os juros vão ser calculados sempre por um saldo devedor. Então, esse é um conceito peculiar a sistema de amortização. Eu preciso, normalmente, conhecer o saldo devedor, né? E é sobre esse valor que eu vou pagar os juros. Cada sistema de amortização gera uma planilha financeira. Então, é muito comum, com esse conteúdo, nós encontrarmos, inclusive, disponível aí para comprar, para baixar, planilhas em Excel. Como eu estou falando de longo prazo, normalmente a série de pagamentos é um tempo muito maior quando eu vou comprar uma TV, uma geladeira numa loja de eletrodoméstico, né? Então, como eu tenho um fluxo muito grande, acabei de falar sobre o financiamento de um imóvel. Normalmente, quando se financia um imóvel, você assume um desses sistemas de amortização e a série de pagamentos é por 15, 20, 25 anos. Então, é uma série longa. São consideradas também as modalidades de pagamento, com ou sem carência. Então,
o conceito de carência que nós vimos em séries de pagamento é muito presente quando se fala de sistema de amortização. Sempre há uma menção a essa questão de carência. Por exemplo, uma indústria quer comprar uma nova máquina. Essa máquina pode ser financiada tanto pelo fabricante quanto por uma instituição financeira, né? E como essa máquina eu tenho que comprar, instalar, esperar ela entrar em ciclo de funcionamento, então normalmente se negocia uma carência para que realmente eu comece a pagar as parcelas quando efetivamente a máquina estiver instalada e está em ciclo de produção. Então isso é muito comum no ambiente de aquisição de bens de produção. Então, na carência, não há pagamentos do principal, ou seja, o sistema de amortização ele tem como grande característica a devolução do principal para quem fez o empréstimo desse capital. Então, normalmente, na carência, se pactua que o tomador desse capital ele vai pagar apenas os juros, como se ele estivesse pagando um aluguel do dinheiro ao longo do período de carência. Mas isso não é obrigatório. Pode ter a cláusula de carência com pagamento de juros ou pode ter também a cláusula de não pagamento de juros e que os juros vão ser sim calculados. Então, essa é a diferença. A gente já falou que aqui, quando falamos de série de pagamentos ou recebimentos com carência, que não há anistia de juros. Os juros podem ser pagos ou não, mas eles são capitalizados. Então, essa situação de ausência de capitalização no período de carência não existe. E quais são os sistemas de amortização, ou seja, essa forma em que o tomador de um capital tem que promover a devolução do principal que ele captou, ou seja, aquele valor atual no momento da transação, pagando parcelas desse principal, mais os juros pela utilização do capital ao longo do tempo. Então, os sistemas mais identificáveis na bibliografia de matemática financeira e de engenharia econômica e na prática são esses 5 que estão aqui, sendo que os 2 primeiros são os mais conhecidos aqui no Brasil, que são o sistema de amortização constante, que tem a sigla SAC, o sistema de amortização francês, ou tabela Price, ou só Price, que é muito conhecido na nossa utilização, tanto empresarial quanto no dia a dia das pessoas. Tem-se também um sistema de amortização misto, que nada mais é do que somar um com o outro e achar uma ponderação entre eles. Não tem um conceito novo. É como se fosse uma média entre os dois. O conceito americano de amortização, ou seja, devolução do principal e dos juros ao longo do tempo, e um sistema de amortização com situações variáveis, ou seja, eu tanto posso ter uma situação uniforme, como eu posso colocar nesta série uniforme valores intermediários. Então, é como se a gente fosse ao fornecedor de um imóvel para a gente e ele fizesse a oferta de pagar as 180 prestações por um desses 2 métodos, SAC ou Price, mas que, como o imóvel está em construção, eu vou fazer pagamentos intermediários ao longo dessa construção de valores pré-estabelecidos. Ou, mesmo iniciando os pagamentos mensais, eu vou acumular parcelas maiores ao longo desse período de 180 meses, em que eu vou especificando qual é a data e o valor que eu vou pagar de forma única. Muito bem, sistema de amortização, ele também tem definições, tem características ou premissas, digamos assim,
que a gente tem que respeitar para poder entender e tomar a decisão de forma correta. Lembrando que o sistema de amortização está no ambiente de longo prazo, portanto, eu preciso entender que haverá sempre encargos, despesas financeiras, tem que ocorrer e identificar que eu estou amortizando, ou seja, estou devolvendo ao quem me emprestou parcela do capital que ele me forneceu. Eu vou sempre conhecer um saldo devedor ao longo de cada período, tenho sempre a responsabilidade de uma prestação, é uma série de pagamentos, e pode existir o conceito de carência, ou seja, isso sempre está presente numa série que rege a escolha de um sistema de amortização. Então, essas definições são muito importantes para que a gente entenda a linguagem, muitas vezes, de um contrato que envolve um dos sistemas de amortização que a gente vai ver. Então, vamos pegar um exemplo geral que vai ilustrar todos esses conceitos. Então, digamos que alguém tomou emprestado 100 mil, combinou que seria amortizado em 5 anos e se estabeleceu parcelas de juros de 30% ao ano. Okay? Então vamos ver como é que ficaria a planilha financeira de um contrato desta natureza. Nós vamos passar cada um dos itens que a gente viu lá que são possíveis no sistema de amortização. Então vamos começar pelo primeiro, que é denominado sistema SAC, o sistema de amortização constante. Então, aqueles 100 mil que eu vou devolver em 5 anos está aqui, ó, data de hoje e os 5 pagamentos anuais que eu vou fazer. A coluna de saldo devedor, que eu falei para vocês, o quanto eu estou devolvendo, os juros e o quanto eu estou pagando de prestação. Então, esses são os elementos mais importantes de uma planilha financeira, de um contrato que envolve um dos sistemas de amortização. Então, o que eu tenho aqui em informação? Hoje, eu só tenho o que eu devo. Eu tomei emprestado 100 mil, não paguei nada, portanto, eu estou devendo 100 mil. Transcorreu um mês. Eu vou dizer que nós temos que pagar a amortização de forma constante. Portanto, se é constante, se eu tomei 100 mil emprestado e vou devolver o principal em 5 parcelas, ou seja, 20 mil. Então, 100 mil dividido por 5 dá o quanto eu tenho que amortizar todos os anos. Muito bem. E os juros? Ora, eu tomei emprestado 100. A taxa de juros, 30% ao ano. Então, eu fiquei devendo por um ano 100 mil. Portanto, eu tenho que pagar de juros 30 mil. Ora, falei que eu vou amortizar 20. Fiquei devendo 30 de juros, porque eu fiquei com o capital por um ano de 100 mil. Então, a amortização mais juros tem que pagar no final do primeiro ano 50 mil. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Então, no saque, essa coluna ela é permanente, porque eu já sei que eu tenho que devolver o principal igual todos os anos. O que vai mudar? Os juros. Então, quando eu paguei a primeira parcela, o meu saldo devedor era 100, agora ficou 80. Então, passou mais um ano, agora eu vou pagar juros sobre 80 e não mais sobre 100. Por isso, 30% de 80, 24. Aí, 20 mais 24, a parcela no ano 2 é de 44. E assim sucessivamente. Eu identifico o saldo devedor anterior, calculo os juros e somo com a amortização. Então, no terceiro ano, 30% sobre 60. No quarto ano, 30% sobre 40. E, por último, 6 mil, por quê? 30% sobre 20 mil. Ou seja, no quinto ano, quando eu pagar a última parcela, 20 mil de amortização, mais 6 mil de juros referente ao saldo devedor do período anterior,
eu tenho os 26 mil. E, portanto, eu tenho a minha dívida quitada de acordo com esse critério. Muito bem, vamos passar agora com o exemplo de um contrato de saque com carência, e aqui o período de carência são de 2 anos, e nesse período de carência, nós vamos apenas pagar os juros. Então, a diferença nesse contrato, a única situação que nós temos que observar de diferente é essa questão de que entre a data 0 e a data 2 não vai ocorrer a amortização. A amortização vai acontecer a partir do 3º ano, e aí o critério é o mesmo. É amortização constante, pego o saldo devedor e divido pelo número de parcelas em que será pago. Então, no primeiro ano, o que vai acontecer? Eu fiquei 1 ano com a utilização do capital de 100 mil e combinei uma taxa de juros de 30% ao ano. Portanto, eu sou devedor dos juros do primeiro ano. Por isso que, ao final do primeiro ano, eu pago 30 mil. Semelhança com o segundo ano, porque eu não fiz amortização, eu fiquei o tempo todo usando o capital de 100 mil. A partir do 3º ano, aí sim nós entramos naquela rotina que vimos na tabela anterior, na planilha anterior, de um sistema saque sem carência. Exatamente o mesmo critério, né? Eu tenho amortizações constantes, juros calculados sobre o saldo devedor do período anterior, que dá, digamos assim, o montante que eu tenho que pagar, o valor da prestação que eu tenho que pagar ano a ano. Então, a única diferença é que, nesse contrato, ocorreu o pagamento dos juros. Então, os juros não foram incorporados no saldo devedor. Sistema price ou tabela price ou sistema francês, todos esses termos são sinônimos. O que se caracteriza aqui? O sistema price ou a tabela price, ela não é de amortização constante, ele é um sistema de prestações uniformes. A tabela price nada mais é do que uma série uniforme de pagamentos, exatamente como a gente viu nas aulas anteriores. Aliás, eu começo calculando pela prestação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é qual é o capital que eu assumi. Então, isso daqui, lá na nossa formulação, é o PV. Qual é a taxa de juros? Quantas parcelas? Então, a taxa de juros, 30% ao ano, parcela 5. Então, eu entro lá com essas informações na calculadora. Eu pego a fórmula, qual o valor da prestação, conhecendo o valor inicial, eu vou chegar a esse valor de 41.058,16. E por isso que todas as parcelas pagas são idênticas na tabela price. Então, é uma série uniforme de recebimento ou pagamento. Não tem diferença nenhuma do que nós vimos em aulas anteriores. Muito bem. Então, se eu estava devendo isso e vou pagar isso, qual que é os juros do primeiro período? Fiquei 100 mil com ele por 1 ano e não paguei juro nenhum. Quanto que eu tenho que reservar para juros desse valor de 41 mil que eu paguei? 30 mil. Portanto, se eu usei dos 41, 30 mil para pagar juros, o que vai acontecer? A amortização vai sobrar só 11.058. E assim eu vou fazendo para os demais termos. Então, no ano seguinte, o valor da prestação está fixado, mas o saldo devedor diminuiu, então eu vou pagar menos juros. Sobra um pouquinho mais para amortizar, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho uma série muito longa, eu só vou conseguir realmente ter valor de juros menores do que a amortização lá do meio para o final do contrato, com certeza. Percebam que somente aqui, no 4º ano, é que ele passou a amortizar mais
do que pagar juros. Né? Por isso que em contratos de tempo muito longo, por exemplo, 15, 20 anos, é comum a pessoa só ver que está devendo menos do que, digamos, financiou lá no final do contrato. No sistema price com carência, o princípio é exatamente o mesmo do saque. E após vencido o período de juros da carência, eu entro na série uniforme de novo. Né? Então, neste caso, nós vamos, no início da carência, pagar os juros e daí para frente é uma série uniforme. Então, percebam que, assim como no saque, os 2 primeiros anos a gente só pagou os juros. E por último, o nosso sistema americano, denominado sistema americano. Ele se caracteriza pelo seguinte: ao longo do contrato, eu só pago juros. Na última parcela, eu vou pagar os juros referente ao período anterior, mais o principal. Então percebam que do primeiro ao quarto ano, nesse tipo de contrato, se paga apenas os juros, 30% sobre um saldo de 100 mil. Agora, no quinto ano, quando eu tenho que encerrar o contrato, eu tenho que, além dos juros do período anterior, sobre o saldo devedor, eu tenho que devolver, eu tenho que amortizar o capital que eu emprestei. E, portanto, a última parcela, ela é de 130 mil. É isso que é o sistema americano. Né? Então, imaginem você fazer um financiamento de 30 anos, um imóvel, por exemplo, por esse contrato, e no final você tem que pagar o valor total do imóvel que você contratou. Então, normalmente, o que se faz? Quem assume um contrato com essa característica, cria em paralelo um fundo de, digamos, de amortização, que nada mais é, como a gente viu em casos anteriores, formar um capital para eu ter no futuro para honrar um determinado montante. Então, eu faria um fundo para ter 100 mil daqui a 5 anos. Quanto que eu teria que depositar todo ano? É isso que a gente normalmente combina com o sistema americano. Por final, as recomendações de sempre. Vocês vão encontrar material para que identifique resolução de exercícios propostos, exercícios para vocês exercitarem os conceitos. Sempre leem as recomendações que vamos deixando ao longo das aulas. Tenho certeza que vocês terão um bom aprendizado e, com certeza, a consolidação desses conceitos que são muito importantes no dia a dia de um engenheiro de produção. Muito obrigado e até a próxima aula.